Deus, aleluia. Aleluia. Sabe, mas eu estava meditando a respeito do que eu iria ministrar essa noite. A semana toda eu estava ruminando, meditando a respeito disso. E uma das coisas que me chamou muita atenção essa semana, como chama a atenção de todos nós que estamos aqui, sobre a palavra influência. Está até chique agora existe o influencer, né? Mas tem pessoas que são pagas para ser influenciar outras pessoas. Não é assim que está acontecendo? São pessoas que são pagas para fazer grandes coisas, começar a divulgar coisas, a vender coisas, porque são influencers. Não é assim que está nas redes de TikTok, Instagram, coisas aí? Hoje as pessoas ganham milhões com isso. Quanto mais pessoas visualizando, mais eles ganham. E quantas pessoas, eu fiquei assim, boquiaberto, pela quantidade de pessoas seguindo uma outra pessoa. Falei, 2 milhões de pessoas seguindo, 2 milhões de pessoas assistindo ao vivo. Falei, meu Deus, se esses 2 milhões de pessoas tivessem assistindo uma ministração, se tivessem ouvindo a palavra, falei, quantas pessoas serão impactadas? Mas estão sendo influenciadas por coisas que não tem nada a ver. E Deus falou comigo, é assim que está acontecendo. Eu preciso escolher ser influenciado ou ser influenciador. Sabe, essa noite eu quero falar a respeito disso. Você é um influenciador ou um influenciado? Abra comigo os Romanos capítulo 12. Aleluia. É um versículo que todo mundo conhece. Vou pegar na versão que todo mundo já conhece. Pronto. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso é ser influenciado pela palavra. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com as coisas que estão passando. Não vos conformeis pelos fatos que estão acontecendo à sua volta, mas renovando a nossa mente. Sabe, queridos, isso remete, vou dar um exemplo, como antigamente tinha, na TV tinha muitas propagandas. Hoje a maioria das propagandas acontece nas redes sociais, para vender produtos, outras coisas mais. Não sei se você sabe, para você influenciar uma venda comercial, para você ver algo, produto, todas as cores são cores primárias. São as cores mais fortes, que chamam a sua atenção. Não é uma cor clarinha. Vou dar um exemplo de um produto que você nem falar o nome. Um refrigerante vermelho e branco. É o quê? Coca-Cola. E antigamente, amado, faziam as propagandas da Coca-Cola, todo fundo vermelho, umas tarjas brancas, e sempre mostrando o rótulo daquele jeito. As pessoas eram tão influenciadas que ia comprar um refrigerante na mercearia, em outros lugares, elas não perdiam o refrigerante, eu quero um refrigerante, não, eu quero uma Coca. Não era assim? Sim ou não? Era influência tanto maçante que a Coca era boa. Quantos e quantos anos viveu sobre isso, né? Até o ponto que pessoas começaram a pesquisar sobre a propriedade da Coca. E começaram a fazer as experiências de Coca-Cola, quanto açúcar que tem, quanto mais açúcar, sei o que mais tem. As pessoas ficaram até horrorizadas, que um copo de Coca dá 3 colheres de açúcar. Aí é o ponto que essa influência, os fabricantes da Coca-Cola tiveram que mudar a fórmula. Vocês sabiam disso? Inventaram as Coca Zero, Coca Light, não sei o que mais. E as pessoas estão sendo influenciadas por isso. Estou dando um exemplo natural, querido, a respeito de influência. Do mesmo modo, quando você ia comprar algum produto no mercado, ou sua mãe mandava comprar algum produto, ela vai lá comprar Bombril, vai lá comprar uma Gillette.
Amado, todo mundo sabe que são marcas. Não é assim? Ninguém vai chegar numa mercearia ou no mercado, eu quero uma lâmina de barbear. Não, eu quero uma Gillette. Não era assim? Porque a influência da propaganda te levou você a comprar aquela marca. Isso começa a ficar na sua mente. Começa a ficar guardado ali. É por isso que tem propaganda, fica aquela coisa maçante, sempre falando, repetindo aquilo, chega ao ponto de repetir tanto, que você memoriza aquilo. E quantas influências erradas, que nós estamos se afundando nelas, repetindo elas, e você começa a se afastar da influência maior que é Jesus. Eu dei um exemplo prático. Sabe, eu lembrava que eu ia comprar na mercearia o detergente, o sabão em pó, né? Eu não falava sabão em pó, eu falava o quê? Pode falar, Omo. Olha eu para fazer, não estou propaganda de marca, gente, olha, Jequiti, né? Mas assim, as pessoas eram o quê? Focada nisso, era intitulado a isso. Hoje tem várias marcas, mas mesmo assim vem na sua mente, as marcas. Vê essas outras marcas. Por quê? Já foi lançado, você foi influenciado, que aquilo é bom. E você muitas vezes fica preso, será que eu pego outra marca? Será? Mesmo que a outra marca é mais barata, tem a mesma propriedade, você não pega, você vai pegar aquela ali. Não é assim, mulheres? Ou os homens que fazem a compra em casa? Ah, não, eu vou por essa marca porque essa marca é boa. Mas você nunca provou outro para saber? Não é assim? Nós estamos sendo influenciados por imagens. E quantas vezes estamos sendo influenciados por fatos? Estamos sendo influenciados por pessoas que não te levam a nada. Amém? Abra comigo, querido, em Provérbios, capítulo 22. Aleluia. Provérbios capítulo 22, versículo 24. Vou pegar a versão transformadora. Que é uma versão bem interessante. Provérbios capítulo 22, versículo 20 fala, não faça amizade com os briguentos. Olha aí. É bom ficar vivendo em volta de uma pessoa briguenta? É bom ficar vivendo em volta de uma pessoa que só fala coisa ruim? Não. Nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Uau! É forte isso. Outra versão fala que não ande com amizades erradas, ou com amizades mal, porque ela te leva à morte. É mais forte ainda. Então, amado, eu e você que escolhemos qual a influência que eu vou ter. Eu e você que escolhemos que influência eu vou aplicar, que influência eu vou ter. Por isso que a minha pergunta é, você está sendo influência ou influenciado? Mas estamos vivendo num tempo onde que a palavra de Deus, ela está cada dia mais sendo sufocada por fatos. E nós precisamos avançar. Como assim está sendo sufocada? Porque a Bíblia fala que o inimigo está ao derredor, querendo, mas ele não vai nos atingir. Mas é muito fácil você querer ser influenciado pelos fatos. Sendo que a nossa realidade em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Você crê nisso? Mas muitas vezes ficamos conectados com influências de coisas negativas que você para de crer, para de acreditar nas promessas de Deus. Porque os fatos que aconteceram à sua volta naquela semana, naquele dia, te influenciaram a não crer. Nossa, coincidiu justamente daquela reportagem que está passando na TV, que hoje vai chover.
Aí eu esqueci o guarda-chuva em casa, tomei uma bela de uma chuva. Aí você ficou irritado com isso. Você podia muito bem se alegrar. Pai, obrigado por essa chuva. Obrigado pelas bênçãos por ter derramado em nossas vidas. Mas não, você ficou tudo conectado com coisas ruins. Eu e você que escolhemos qual a influência que eu vou ter. Eu e você que escolhemos. Porque a influência que eu vou escolher é como vai afetar a minha fé. Eu escolho ser influência para aumentar a fé de outras pessoas, ou escolho ser influenciado por coisas que abalam a sua fé. Então eu preciso escolher. Eu preciso aumentar a minha fé. Eu preciso viver em volta de fatos, de pessoas que me levam a aumentar a minha fé. Não somente pessoas que ficam só falando coisas negativas. Não só de fatos ou algo acontecendo à minha volta que só leva a coisas ruins. Sabe, o ambiente que você está te favorece a você a ser influenciado ou não. Você sabia disso? Há muito tempo atrás, um irmão amigo meu, ele chegou e falou para mim assim, olha, eu vou entrar dentro desse bar aqui, eu vou ficar no meio deles durante uma semana. Eles vão ser convertidos para o Senhor. O que você acha que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu, amado? Deu ruim. Ele foi influenciado. A Bíblia fala resistir a diabo. E ele fugirá de vós. Não é para tentar ele. Então, amado, não é que você está vendo que o ambiente que você está, não é favorável para aumentar a sua fé, não é favorável a respeito do que você é em Cristo Jesus, querido. Sai desse lugar. Ambientes afetam a sua fé. Do mesmo modo, se você está no seu trabalho, tem ambientes que muitas vezes a pessoa está com aquela rodinha na hora do almoço, falando de fofoca de lá, fofoca de cá, e você chega e vai começar a escutar. Daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas. Ah, mas eu sou filho de Deus, eu consigo me reter, eu consigo segurar, eu consigo... Né? Não é assim que funciona, querido. A palavra vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve coisas que te influenciam, querido, você é influenciado por aquilo. Amém? Esse começo de semana eu estava viajando a respeito em curso, em São Paulo, e a maioria das pessoas que estavam lá, falavam ou espanhol ou inglês. E o curso era ministrado em espanhol. Chegou no final do dia daquele curso, eu já não estava mais falando em português, estava falando já espanhol com eles. Influência. E foi uma coisa sutil. Automaticamente você começa a conversar e fazer as mesmas coisas. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver com a pregação, com a ministração? Tem tudo a ver. Amados, Jesus, ele atraía a multidão através da sua palavra, através das suas atitudes. Em Mateus 7, em diante, fala até no versículo 15, ele está falando sobre vários assuntos, a respeito de, ele estava aqui apertando o povo, corrigindo o povo. Olha, não faça isso, não faça aquilo, cuidado com quem anda, cuidado com aquilo. As pessoas ficaram maravilhadas com aquilo, porque vinha da parte de Jesus. E a Bíblia fala que a multidão ficaram maravilhada com Jesus, com o que ele falava. Melhor influência que esse não tem, querido. Melhor influência que Jesus não tem. E porque muitas vezes ficamos desconectados dele e ficamos conectados com influências de fora. Só podemos reconhecer, só podemos caminhar e avançar como somos influenciados pela palavra. Em Romanos 12, 2 fala, não vos conformeis com esse século, mas transformar pela renovação da vossa
mente. A palavra renovação da mente é você meditar na palavra. Mas a palavra meditada, somente lida, querido, é somente uma leitura. Mas a palavra, quando ela é praticada, quando ela é reconhecida e exercida no nível que ela está sendo falada, você vai avançar. Você vai influenciar pessoas. Sabe, quando a palavra ela vem no meu coração e no seu coração, ela tem que transformar, ela tem que mudar. Você tem que ser influenciado por ela. Amém? Porque a nossa vida, querido, a minha e a sua vida tem que ser influenciada pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus, a Bíblia fala que ela é viva e eficaz, ela produz vida, não produz morte. Como que eu sei que uma pessoa é influenciada pela palavra? Como é que eu sei que uma pessoa é guiada por Deus? A Bíblia fala que também que aqueles que são filhos de Deus, ele transmite o aroma suave, o cheiro, a unção, a graça de Deus. Você tem que estar conectado com essas pessoas. E você tem que ser uma dessas pessoas, querido. Amém. Essa noite eu quero que você entenda que eu e você precisamos ser influência para as outras vidas. Nós temos que atrair pessoas ao nosso redor. Para que possa atrair através dessa palavra. Pessoas têm que se romper, abrir o seu coração. E muitas vezes, querido, não é por muito você falar. Ser influência da parte de Deus, querido, não significa você ter a Bíblia embaixo do braço, não. Presta sua Bíblia um pouquinho. Antigamente as pessoas andavam com a Bíblia embaixo do braço assim, falando, eu sou cristão, não sei o que mais. Mas a vida dela não condizia com aquilo. Amado, você não precisa ter uma Bíblia embaixo do braço para ser influência de vida cristã. É através do seu testemunho de vida. Através, muitas vezes, não é o que você está falando, mas sim como você está agindo. É através da minha e sua atitude, querido. O meu e seu testemunho de vida, que as pessoas vão chegar para perto de Cristo. Não tem outro jeito. Nós temos diversos exemplos na Bíblia. O soldado Naamã, ele foi influenciado pela sua escrava a ir atrás do profeta para ser curado. Ele estava com lepra. Ele podia muito bem falar, você, uma escrava, eu vou receber uma mensagem sua para ir até lá, capaz. Mas ele foi influenciado porque ele entendeu que vinha da parte de Deus para ele. Interessante isso, né? Do mesmo modo que nós temos histórias da Bíblia como Davi, como Moisés. Eles podiam muitas vezes eles podiam não obedecer à voz de Deus, e sim obedecer aos seus sentimentos. Mas eles obedeceram à voz de Deus e pessoas foram influenciadas por eles. Não foi assim? Aleluia. Vamos voltar lá comigo, querido. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 15. Amados, uma coisa que eu falo para mim e para você, as pessoas precisam ver Deus em nossas vidas. As pessoas precisam ver Deus através do meu e seu testemunho de vida e de atitude. Não tem outro jeito, querido. Não adianta você muito falar e não praticar. E sim, ter uma vida de fé. Uma vida sendo guiada pelo Espírito, guiado por Deus. Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Aleluia. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. É um versículo que todo mundo conhece, mas muitas vezes nós esquecemos dele e não praticamos ele. Ficamos tão no dia a dia, aquela correria, para lá e para cá,
e ficamos conectados com pessoas, com más companhias, que não te levam a nada. Sabe quando Paulo está falando sobre isso? Um pouco mais para frente, um pouco antes, ele está falando a respeito do quê? Olha, cuidado com quem, com as pessoas que você está andando. Se esperte, fique conectado com a palavra. Abra lá comigo 1 Coríntios, ainda 1 Coríntios ainda, capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Paulo está falando aos Coríntios, fala, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, seja influenciador como eu fui influenciado por Cristo. Quem você está sendo? Qual o seu canal de influência, querido? O que está te influenciando no seu dia a dia? Cristo ou fatos à sua volta? O que está te influenciando? Notícias ruins? Ou da parte de Deus que você vai prosperar em tudo que você fizer? Sabe, amado, precisamos ficar conectados com as influências que te levam mais alto, que te faz você avançar. Sabe, quando eu entendo isso, eu começo a filtrar as coisas que chegam no meu ouvido, que chegam na minha visão, e chegam no meu entendimento. Uso o filtro espiritual, o filtro de Deus. Do mesmo modo que eu falei que a minha influência, que eu estava lá no curso fazendo, eu comecei a falar em espanhol, você no mesmo jeito, querido, você está no meio de uma roda, você falando um monte de coisas ruins, você vai falar as mesmas coisas ruins. E eu vou fazer ao contrário agora, você está numa roda de pessoas falando da palavra de Deus, falando a respeito das coisas que Deus fez, a coisa que Deus vai fazer, você começa a remeter de lembrança de coisas que Deus está fazendo através da sua vida. Chega ao ponto de você ser guiado, você ser usado por Deus naquele momento. Já aconteceu isso com você, querido? Você está no meio de uma conversa, o Espírito Santo manda você falar algo. E é assim que vai acontecer em todo o tempo, quando você é guiado pelo Espírito. Você é canal de bênção, não de maldição, querido. Deus tem um chamado tão poderoso para cada um de nós, um chamado de trazer vidas para perto dEle, não para afastar dEle. É isso que Deus quer essa noite, querido, para você influenciar vidas, não através somente de coisas, mas sim do seu testemunho. Os seus vizinhos vão começar a enxergar em você um Deus puro, um Deus maravilhoso. Eu estava assistindo essa semana uma ministração da Joyce Meyer, e ela falou a respeito sobre isso, sobre influências. E uma coisa me tocou muito, foi o quê? Quando você começa a abençoar pessoas que não te agradam, é aí que Deus vai começar a operar. Falei, uau. É fácil agradar pessoas que estão no nosso meio, não é? Pessoas que nos abençoam, que dão um sorriso alegre, que dá a paz do Senhor, abraça você. Né? Você tem um prazer de abençoar a pessoa. Mas quando Deus manda, abençoa aquela amadinha de Jesus, é para você abençoar. E quando nós abençoamos pessoas que não te agradam, quando não nos agrada, querido, Deus está falando, aí está agindo em amor. Não está agindo em sentimento, não está agindo por sentimento natural, e sim, está agindo através da minha palavra. Amará o seu próximo. Isso você está influenciando. Chega ao ponto que você vai abençoar pessoas que não te agradam, que a pessoa vai falar, ué, o que está me abençoando? As pessoas muitas vezes não vão entender,
mas você, no seu espírito, você vai entender. Eu estou abençoando para ser abençoado. Eu estou edificando para ser edificado. É assim que funciona, querido. Em Deus é assim que funciona. Você vai começar a romper inimizade, começa a romper coisas, sofisma, sentimentos ruins de outra pessoa, através como? Abençoando ela. Não tem outro jeito. Quem foi tocado sobre isso? Eu sei que Deus está tocando muito sobre isso essa noite. Porque inimizade, querido, não te leva a nada. Não te influencia nada. Mas é uma amizade pura. Te acrescenta muito. Aquela que você, quando você não está legal, ela te manda uma mensagem para você, guiada pelo Espírito, fala, como você está. Amado, quando Deus tocar para você, mandar mensagem para alguém, vai abençoar a vida, abençoa. É tão fácil você olhar seu WhatsApp, seu Instagram da vida, e mandar um curtido lá em qualquer coisa qualquer, porque você não abençoa vidas com mensagens bíblicas, ou com mensagens que Deus está te mandando você falar. Isso você está influenciando vidas. Então, essa noite eu quero que você seja uma influência, não seja influenciado por coisas. Paulo falou, olha, é forte falar isso, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Uau! Como você está? As pessoas podem te imitar essa noite? Elas podem te seguir? As pessoas podem ser seu discípulo essa noite? Então é um momento da noite de uma reflexão, querido. Você refletir como você está. Se está sendo um canal de bênção ou não. Você está sendo referência na sua casa com seus filhos? Você está sendo referência no seu trabalho, como pessoa primeiro? Amar, não podemos mais aceitar aquelas palavras falando de, aquele crente, eu não vendo para ele predatado, não vendo ele do outro jeito, não vendo ele a crédito porque ele não paga. Amados, eu não aceito isso. Eu só aceito cristão, que ele é fiel no que ele está pagando, fiel em tudo que ele faz. Amém? Aleluia. Deus é poderoso, querido. Aleluia. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 4. Deixa só aberto por enquanto, querido. Voltando àquelas minhas histórias a respeito de influência, de visão. Mas muitas vezes nós somos influenciados no dia a dia a olhar mensagem no celular, a olhar aquelas coisas, toda mensagem, ou notificações, aquela coisa toda, todos os dias. Não é assim? Ou é só comigo? Se for só comigo, misericórdia. É com todos nós. Vamos pensar, há 15 anos atrás existia isso? Há 20 anos atrás? Vamos pensar 50 anos atrás, existia tudo isso? E como é que as pessoas eram influenciadas? É por isso que muitas vezes as pessoas falavam, as igrejas estão tudo cheias. Antigamente as igrejas tinha 300, 500 pessoas, tinha aquelas cruzadas de milagre, ia 10 mil, 15 mil pessoas, ia 100 mil pessoas, e hoje não é assim. Sabe por quê, querido? Que as pessoas estão sendo influenciadas por coisas que não elevam e não levam a Cristo. Estão saindo do caminho, sendo influenciados por coisas. É por isso que muitas vezes as pessoas estão se afastando de Deus, estão se esfriando, porque estão sendo influenciadas por coisas que não aumentam a sua fé. E todos os dias vem isso para mim e para você, querido. Todos os dias vem influências que não te levam a nada, mas eu e você que escolhemos ser influenciados. Eu e você escolhemos todos os dias. Aleluia. 2 Coríntios, todos abriram lá? Meu Deus, a hora está voando. No capítulo 4.
No versículo 5. Na versão transformadora fala: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor. E que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus disse: haja luz na escuridão. É quem brilhou em nosso coração para que conhecemos a glória de Deus, face de Jesus Cristo. Por que Paulo está falando sobre isso? Logo para frente vai falar um pouco sobre o quê? Quem traz a luz para mim e para você é Jesus. Mas o mundo te dá as trevas, a escuridão. E ele fala, se você quiser meditar em casa a respeito dessa palavra, ele vai estar falando um pouco mais sobre o quê? A escuridão e a fraqueza espiritual. Que as pessoas estavam sendo influenciadas naquela época por pessoas, por ideias que Jesus não salvava, que Jesus não trazia nada. E Paulo estava exortando: olha, cuidado, porque quem traz a luz para mim e para você, cuidado, quem traz a luz é Jesus. Haja luz, houve luz. Então, amado, na hora que você sentir que está apagando as luzes, querido, acende a luz do Espírito e deixa Ele fazer parte da sua vida. Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho, abaixe, curva sua cabeça. Xarabacantarabaxuriandalamanás. Sabe, amados, precisamos ser influência, não pelas posições que nós temos, não pelo o emprego que eu tenho, não pelo dinheiro que eu tenho, não pelo cargo que nós temos, mas ser influência como filhos e filhas de Deus. É ser influência que eu sou filho, eu sou amado de Jesus, eu sou amado do meu Pai. Eu vou fazer como Ele manda, eu vou fazer como Ele quer, não como meus sentimentos, mas sim como Ele faz. Sabe, amado, essa noite eu quero que você entenda que precisamos ser influência, ser canal de bênção para as vidas que estão lá fora. Ser influência dentro do meu lar. Mas não ser uma influência negativa, mas sim uma influência de vida em Deus. É ser uma influência de vida, não de morte. É ser uma influência de multiplicação. Aonde que você vai chegar, as coisas vão começar a multiplicar, as pessoas vão ser atraídas por essa palavra, através das suas atitudes, querido. Através do seu empenho, através da sua doação, de como filho. Sabe, quando eu e você entendemos que somos filhos de Deus, nós somos fáceis de alegrar pessoas, fáceis de alegrar ambientes. Nós precisamos influenciar pessoas através da nossa vida, alegrando ambientes, não entristecendo. Eu preciso entender que onde eu chego, eu preciso ter que gerar alegria. Aonde que eu chego, eu preciso gerar paz. Os filhos de Deus, aonde que está chegando, querido, tem que haver harmonia. É essa a influência que Deus quer para mim e para você essa noite. Ao ponto de pessoa chegar em você e falar: olha, eu não sei o que você tem, mas eu quero o que você tem. Eu quero. Você é diferente. Você exala algo diferente que as pessoas não têm. Xarabacantarabaxuriandalamanás. O amor de Deus é assim. Um amor que não confunde coisas, não confunde com fatos. Um amor que gera convicção, que gera certeza. Seus filhos vão ser influenciados por você, querido. A sua família vai ser influenciada por você. As gerações futuras vão ser influenciadas por o que você está fazendo essa noite, o que você está fazendo amanhã.
Então vão começar a ser influência para as novas gerações com coisas que vai elevar e vai avançar e vai fazer chegar mais perto de Cristo. Por isso que eu falei no começo que eu e você somos canal de multiplicação. Eu e você precisa multiplicar as vidas, multiplicar as almas para receber a Cristo. É você ser influência na sua família, não só a sua família, marido e mulher e filhos, mas sim ser influência nos familiares mais distantes. É ser influência, querido, ao ponto das pessoas ligar para você e pedir uma oração. Porque eles creem que você, através da sua oração, eles vão ser respondidos. Vai acontecer. Porque existe fé, existe unção, existe graça e favor do Senhor para a sua vida. E essa noite Deus está restaurando, edificando e fortalecendo você, querido. Para você não viver mais pelos fatos, não viver mais pelas situações, não ser influenciado por coisas ruins, não ser influenciado por amizades que não te levam a nada. Para você ser influenciado pela palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. É um Deus vivo, querido. A palavra é viva. Ela vai fazer modificar lugares, vai fazer mudança de atitude em pessoas. Para mudar a pessoa, vai começar a ter primeiro a mudança em você. Precisa mudar precisa mudar você primeiro. O primeiro passo de amor tem que ser meu e seu. Não fica esperando do outro não, querido. Começa a mudar, essa primeira atitude tem que ser minha e sua. Para nós influenciarmos pessoas, precisamos influenciar com amor, com atitude correspondente. Amém? Vamos ficar em pé, querido.